Vamos dar a continuidade da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No livro de Lucas, capítulo 20, versículo 1, diz assim, Jesus fala, né? Num daqueles dias, Jesus ensinava no templo e anunciava ao povo a boa nova. Chegaram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. Vieram ver, né? Vendo aquele homem falando lá, todas as coisas do Torá, do livro deles, né? Da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, sobre todos os profetas. Então eles ficaram curiosos de ver Nosso Senhor falar, né? Foram lá saber. E no capítulo 20, versículo 2 diz assim: E falaram-lhes, dizendo-nos: Com que direito fazes estas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Aí Jesus vai falar. Aqueles homens de lei, né? Que conversavam pouco com os outros, que eram muito brabo, queria só eles que eram os santos, né? Então Jesus disse no versículo 3, Jesus falou: Jesus respondeu: Também eu vos farei uma pergunta. Para poder ele responder a pergunta que eles fizeram, ele vai fazer uma pergunta para ver o que eles falam, né? Senão ele não responde. E daí no capítulo 4, no capítulo 20, no versículo 4, diz assim: Respondeu-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles ficaram sem saber o que falava, né? E eles começaram a renunciar entre si, diz-se, dissemos do céu, ele dará por que razão, pois não crestes nele. E no versículo 6 diz assim: Se porém dissemos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era profeta. E aí eles vão dar a resposta para Nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer assim: E responderam, no versículo 7, eles falam assim: Responderam, por não sabemos de onde era. Não responderam a pergunta. E daí Jesus fala para eles, e respondeu-lhes: Também Jesus, nem eu vos direi, com que direito faço estas coisas. Eles ficaram sem saber, né? Então Jesus propôs esta parábola. No versículo 9, ele propôs uma parábola. O homem plantou uma vinha e arrendou-a, e o vinhateiro e ausentou-se para muito tempo para uma terra estranha. Agora eles vão ficar todos vendo o que Jesus estava falando, e Jesus vai falar uma parábola que vai bater neles. Batendo neles, eles vão ficar bem curiosos, né? Por que estão batendo nele o que Jesus está falando? Porque ele era Deus, né? Ele fazia eles ficavam curiosos para saber o que era. Mas falar na parábola que ele disse. E no versículo 10 diz assim: No tempo da colheita enviou um servo e os vinhateiros para que ele desse todo o produto da vinha. Este faria
ao rei vieram das mãos vazias. Eles não deram nada pro servo do dono da vinhateira, não, do vinhadeiro, né? Tornou-se enviar outro servo, e eles foram também, e ultrajaram-se e despediram, não sei, coisas alguma. Não fizeram nada para o outro servo. E no capítulo 12, Jesus fala assim, no versículo 12, ele diz assim, no versículo 12 Jesus está explicando, né? Tornou-se enviar um terceiro, fizeram também expulsaram, bateram, fizeram as coisas no servo do dono da vinha e expulsaram ele. E disse então o Senhor da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado, talvez eles respeitem. Esse já estava batendo, eles escutando o que Jesus estava falando, mas estava batendo neles. E no capítulo 20, do versículo 14, diz assim: e vendo, porém, os vinhateiros descarriaram entre si e diziam: este é o herdeiro, matamos-lo, para que se torne nossa herança. A herança deles é tomar o que o dono tinha, né? E no capítulo 15, no versículo 15, diz assim: e lançaram-no fora da vinha e mataram no que lhe fará, pois o dono da vinha. E no versículo 16, diz assim: virá externamente estes vinhateiros e dará o vinho a outro. Estas palavras disseram que Deus não é permitido. Mas Jesus, no capítulo 17, Jesus, fechando os olhos disse-lhe: quem diz então o que está escrito? A pedra que eu edificarei, restarão, tornaram-se pedra angular. E no capítulo 18, no versículo 18, diz assim: todo o que crer sobre esta pedra ficará despedaçado, e que está sobre cair dessas pedras será despedaçado, e sobre quem ela cair, esta será esmagado. E no versículo 19 diz assim: aquelas mesma hora os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuraram pedrejá-lo, mas temeram, para o povo tinha compreendido que se faria eles fizesse isso aos propor essas parábolas. Eles ficaram tudo bravo de Jesus ter falado, né? E no versículo 20, Jesus disse assim: pois se puseram-se então observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bens para armá-lo a cilada, surpreendendo-no, que dizia, a fim de que entregaram a autoridade e ao poder do governador. Então eles queriam já fazer o mal para nosso Senhor Jesus Cristo, para depois levar ao governador Pilatos, o que eles fizeram, né? Jesus Cristo ama todos vocês, Jesus Cristo ama, Jesus Cristo quer que todos vocês sejam dele, porque ele é o Deus, ele é o poderoso. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Deus. Amém.